Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 1º de março de 2022, terça-feira de carnaval, feriadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dê essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, terça amanhã, né? Terça de carnaval, a gente tem uma grade cheia, muito jogo bom. Tem o jogo da volta do Fluminense pela pré-Libertadores, a gente tem clássico na Itália, valendo vaga na final da Copa da Itália entre Inter e Milan. A gente tem semifinal da Copa Francesa, enfim, muitos jogos bons. E se você, assim como eu, não vai curtir o carnaval, eu no meu caso aqui, que eu tô com um filhinho pequeno de apenas 2 meses, é um dia muito bom para ver jogo, para trabalhar. Beleza? Então vamos lá? Fevereiro, apesar de todos os dias ali a gente está sempre na média, sempre com a média de acertos boas, não foi um mês bom para o bilhete do canal. Vamos ver se março a gente já começa bem, começa com o pé direito, hein? Vamos começar com o pé direito. E ontem a gente bateu o bilhete do Insta, vou deixar aqui meu Instagram, né? Segue lá quando a gente tem uma grade boa de muitos jogos. Além de deixar um bilhete aqui, eu deixo um bilhete lá e normalmente lá a gente tem tido sucesso, tá? Provavelmente vou deixar um bilhete para os jogos de amanhã também. Então vamos embora. Vamos começar com o pé direito, hein? Vamos embora. Primeiro jogo que eu tenho aqui, Campeonato Coreano, 2 horas da manhã de hoje para amanhã, tá? 2 horas da manhã de hoje para amanhã. Eu tenho o brabo Hyundai que vai receber o Suwon. Vamos lá, o Hyundai é um time dominante na Coreia junto com o Jeonbuk, eles ficam alternando ali a liderança, só que o Jeonbuk ele já está com uma sequência de títulos, o Hyundai está moscando ali o vice, está querendo tirar uma temporada esse título do Jeonbuk, vai jogar em casa, vai enfrentar o Suwon, que já começou mal com 2 jogos, 2 derrotas, o Hyundai ganhou uma, empatou uma, na verdade a grande maioria aqui ganhou um jogo e empatou outro, né? E o Hyundai ele realmente é muito favorito, até porque a temporada passada ele foi um grande mandante. Eu não lembro se ele foi o melhor mandante da competição, mas era a maioria dos pontos dele foi em casa. Fora de casa ele estava tropeçando bastante e acabou entregando o título no final. Vamos lá, é difícil olhar aqui um histórico recente, tropa, porque a temporada começou agora, né? A gente está na terceira partida ainda, então o que eu tenho perspectiva? Que o Hyundai vai vencer. Acredito muito que o Hyundai vai vencer, mas como a gente tem uma cotação maneira aqui, que ainda está início de temporada, vocês vão ver que depois essa cotação do Hyundai ela vai acabar caindo quando ele estiver jogando dentro de casa, dá para a gente explorar uma vitória com um empatezinho anula, início de temporada, caso de empate, a gente fica safe, tá? Acredito que o Hyundai não deva perder esse jogo, no máximo empatar. Se você quiser buscar essa vitória seca do Hyundai, eu te aconselharia a não colocar no bilhete, faz um jogo simples, está pagando 65% do lucro, é um lucro que vale a pena, que você não precisa ficar dependendo de outro jogo, tá bom? Então é isso, placar para mim 2-0 para o Hyundai, acredito nessa vitória e no bilhete vai com empatezinho. 3 horas da tarde, Campeonato Egípcio, eu tenho o brabo do Egito, Al Ahly, que vai visitar o Farco. Vamos lá, esse jogo aqui é mais um alerta do que uma recomendação aqui de alguma coisa. Por quê, tropa? O Al Ahly é um time dominante no Egito, só que ele está disputando a Champions League da África todo final de semana. Então, os jogos que ele tá jogando campeonato nacional é no meio de semana. E o que acontece? O Al Ahly ele é o atual bicampeão da Champions da África, é um time muito forte e vem de 2 tropeços lá, pô. E o que está acontecendo? Né? O que pode acontecer também de perigo nesse jogo? Ele acabar poupando seus jogadores e com time misto, e com time reserva, priorizando a Champions da África, com certeza é prioridade do que o campeonato, e talvez ele vá com time misto ou reserva, né? Essa cotação dele está em torno de 1,40 e pouco. Eu dei uma olhada aqui, não está aparecendo, mas eu já dei uma conferida. E ele vai enfrentar um time que acabou de subir para a primeira divisão. É favorito? Muito favorito, porque mesmo ele disputando a Champions League, você vê que a campanha dele não cai. São 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, fez 23 gols e sofreu 7. O grande rival do Al Ahly aqui é o Zamalek. Zamalek que é o atual campeão do campeonato egípcio. Só que já deu umas tropeçadas aí essa temporada, tá deixando o Al Ahly livre aí para ser campeão. Vamos lá, não tenho nenhum histórico recente entre as 2 partidas, entre as 2 equipes, porque o Farco ele subiu agora para a primeira divisão e o Al Ahly, esses últimos jogos, a gente tem tido poucos gols. E o seguinte, tropa, dá para buscar a vitória do Al Ahly? Até dá, só que esse jogo eu trouxe como alerta, porque provavelmente ele vai poupar os jogadores. Deixa eu mostrar aqui, foi mal, acabei esquecendo. Ó, o Al Ahly acabou de vir de uma derrota para o Mamelodi de 1-0, aí vai jogar agora contra o Farco e depois vai jogar pela Champions League contra o Al Merrikh. O interessante, Al Merrikh, perdão.
O interessante é que esse jogo é em casa, né? Então ele não vai precisar viajar, ele vai continuar no Egito. Pode ser até que bote alguns jogadores aqui titulares, mas é um jogo perigoso, tá bom, tropa? Eu te trouxe só para alertar. Quem quiser entrar na Wile, ele continua sendo favorito, só que aí vai por sua conta e risco, porque provavelmente não vai ser o time principal. Placar para mim? Pô, 2-1 a Wile. 4h15 da tarde eu tenho a Copa da Inglaterra entre Manchester City, que vai visitar o Peterborough. Agora, na moral, rapidinho. O que aconteceu ontem, cara, que o Tuchel tirou o Mendy, que estava sendo o melhor jogador da partida, pegando tudo do Liverpool, o goleiro do Chelsea, Mendy, tirou para botar o Kepa para uma disputa de pênalti. Cara, eu fiquei muito transtornado, porque o Kepa, não sei para quem vai, o Kepa não é pegador de pênalti não, pô, ele pegou uns 2 pênaltis seguidos aí. Só que, pô, o Mendy brilhou na Copa da África com o Senegal, ganhou 2 disputas de pênalti, inclusive na final, defendendo o pênalti, e simplesmente ele tirou o cara que estava fazendo a melhor partida ali, entre todos os jogadores, e botou o Kepa. Sabe o que aconteceu? O Liverpool acertou todos os 11 pênaltis, todos os 11. O Kepa não pegou nenhum, não saiu nem na foto. E o Kepa perdeu o pênalti que deu o título pro Liverpool. Foi bem feito, tá? Foi bem feito. Não existe. Foi igual aquele caso do Tomate, você lembra? Que ele pegando tudo contra o Atlético, aí teve um pênalti, tiraram o cara. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, mano. Não dá pra entender, não. Eu fiquei muito estressado com isso, mas vamos focar aqui. Vocês acharam sacanagem? Comenta aí, na moral. Quero ver se eu tô sendo maluco aqui com isso. City contra o Peterborough, tropa, é o seguinte, é a vitória do City, com certeza, mas você não vai entrar numa cotação a 1,10, né? O que acontece? Eu tenho o Peterborough, que ele tá na zona de rebaixamento da 2ª divisão da Inglaterra. E eu tenho o City, que tá ali brigando pelo título, ele que foi ajudado, quem viu o jogo dele com o Everton, teve um pênalti claríssimo, que o Rodri sozinho foi dominar com o peito, dominou com o braço, o VAR chamou, mas o juiz não quis dar o pênalti. Mas enfim, vamos focar nesse jogo aqui. Já tô falando muito, tô me perdendo aqui com o negócio do campeonato inglês. Tropa, o City, ele, mesmo que ele poupe jogadores, pô, vamos lá, o ataque do City, quem é? Mahrez, Jesus, pô, tem o Foden, tem o Sterling, tá ligado? Tem o Grealish, que é a maior enganação, que é o maior golpe que o Manchester City tomou pagando um jogador. Mas é um time muito bom, pô. E o Peterborough, ele tem um grande risco, vou falar pra vocês, hein, de não ir com o time titular. Por quê? Porque ele tá focado em sair da zona do rebaixamento. Ele sabe que não tem por que cansar seus jogadores aqui, que a chance dele vencer o City ele é muito pequena. É mais fácil ele focar ali, fazer um trabalho específico para realmente buscar sair dessa zona perigosa ali que ele tá na Championship. Dito isso, tropa, tem tudo pro Manchester City amassar esse jogo aqui, golear, dá para explorar um mais de 2,5 gols, tá? Ou até o mais de 3,5 gols, tá? Porque vai estar com uma odd legal. O City, pelos últimos jogos, não tem sido um time que fica com pena do adversário, ele vai para meter 7, vai para meter 8, não tá nem aí. Ainda mais se for jogadores reservas que vão querer mostrar serviço ali para estar jogando uma partida decisiva, tá bom? É isso que eu exploro. É uma forçação de entrada, com certeza, porque a gente não tem odd. A gente vai estar buscando bastante gols, mas é o mais provável que vai acontecer. Se você não sentir confiança, opte por fazer jogos mais tranquilos, mas se eu fosse operar nesse jogo, com certeza eu buscaria uma goleada do Manchester City. 4h45 da tarde, trocando de país, mas continuando em jogo de Copa, eu tenho a Copa da Alemanha, Pokal. Eu tenho União Berlim contra o São Paulo. União Berlim da 1ª divisão da Alemanha, time que está brigando na parte de cima da tabela. Eu tenho o São Paulo, que também está brigando na parte de cima da tabela, só que da 2ª divisão. Tropa, é um jogo que eu espero gols, tá? Eu já vou falar de cara com vocês. Jogos de Copa são sempre perigosos para buscar um mercado de resultados, até porque, apesar de valer vaga na semifinal, a gente nunca sabe se o time realmente vai levar a sério ou não. Tem muitos times que só botam titulares na fase realmente de semifinal ou final. Por quê? Eu tenho o União Berlim, que pode estar priorizando o fato de ter a chance de disputar uma Champions League, e eu posso ter o São Paulo também priorizando o fato de, provavelmente vou ser eliminado, tem o Bayern e tal, é melhor eu focar no que eu quero, que é garantir o acesso para a 1ª divisão. Tem esse risco? Tem. Da mesma forma também que não. Vamos tentar ganhar o título, é tudo Bayern, Borussia que ganha, a gente quer tentar ganhar o nosso título também, e com força máxima. Tá? Só que eu realmente trago essa dúvida das escalações porque jogos de Copa são muito perigosos mesmo. Vamos lá. O União Berlim vem sofrendo gols nos últimos 4 jogos, o São Paulo vem sofrendo gol nos últimos 7 jogos, dos últimos 7, em todos eles a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 7 em 6 foram ambas marcam. Dito isso,
eu quero explorar gols, até porque se o União Berlim fizer um gol, o São Paulo ele vai para cima, o estilo de jogo do São Paulo é um estilo kamikaze, vai para o ataque, sofre gol, leva gol, é bem Bundesliga 2 mesmo, né? E detalhe interessante também que é partida única, tá? Então a equipe que estiver perdendo, ela já está sendo eliminada, ela vai ter que se expor. Eu vou cravar o mais de gol e meio no safe do bilhete, mas o mais de 2 gols e meio aqui vem muito quente para quem gosta de uma odd mais alta e de repente explorar uma entrada simples, tá? Placar para mim desse jogo, 3-1 para o time da casa. Mas vou voltar a repetir, jogos de Copa, principalmente da Alemanha, é melhor estar entrando em gols do que resultados. Se você acredita na força do União Berlim, viu a escalação, vai com o time titular, eu aconselharei com um empatezinho, tá? Em caso de empate você fica safe e aqui empatando vai para a prorrogação. Voltando para a Copa da Inglaterra, 4h55, a diferença aqui de 10 minutos, né, entre um e outro. Mas como a gente vai por ordem de horário, eu prefiro seguir o horário e me embolar mesmo as ligas. Mas vamos lá. Copa da Inglaterra de novo, eu tenho o Middlesbrough que vai receber o Tottenham. Também um caso de um time da segunda divisão enfrentando um time da primeira. O Tottenham que está brigando ali por uma vaga em Champions League e o Middlesbrough que está brigando pelo acesso. Tanto o Middlesbrough quanto o Tottenham estão próximos, mas não estão nas vagas que eles queriam. Vamos ver o que a gente tem de interessante aqui no histórico. Eu não vou olhar o confronto direto, porque o Middlesbrough está na segunda divisão, né, o nosso Boro. Só que o Tottenham vem de 5 jogos sem perder para ele. Então tem um bom retrospecto quando se enfrenta. O Boro vem de 6 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6, em todos os 6 foram ambas marcas. Já o Tottenham, nada de interessante aqui pra gente. Então, tropa, para essa partida é o seguinte. A gente está em oitavas de final. Eu acredito que até pelo fato do Tottenham estar milhões de anos sem ganhar o título, o Tottenham deva ir com força máxima. Acredito que vai Kane, Son, até porque o próximo jogo do Tottenham é só na segunda-feira, então eles têm praticamente uma semana de recuperação, não tem por que poupar jogadores. Por mais que o Tottenham faça descaso de algumas ligas, igual fez da Conference League, foi eliminado, né, ficou botando o time em reserva, eu acredito que é a chance do Tottenham ganhar o título, né, vai enfrentar o time da segunda divisão, eu acredito que o Tottenham é favorito. Lembrando que o Tottenham é um time safado, a gente sabe disso, eu não vou colocar ele no bilhete, tá, o mercado de resultados, mas quem quiser acreditar que o Tottenham deva vencer essa partida, ou faz seco, ou então faz com empate anula para ficar safe. Vou lembrar para vocês de novo, o Tottenham é um time safado. Só que nesse caso aqui a disparidade de elencos é muito grande. Tem um risco também do Boro poupar os jogadores porque ele está focado em subir, ele não está na zona de acesso, então pode ser que ele realmente priorize, até pela diferença de elenco, saber que tem Manchester City, tá, muito time forte para disputar, talvez ele abra mão desse título em função de realmente buscar o acesso. Pode ser que não também, tá? Mas eu tô botando uma suposição porque muitas vezes os times da segunda divisão fazem isso, os times estão brigando lá em cima. Por isso que eu alertei no jogo do São Paulo e por isso que eu alertei nesse jogo também do Boro, porque muitas vezes acontece. Só que como o Tottenham provavelmente vai titular, o Tottenham é favorito, tá bom? Quem quiser explorar gols, mais de gol e meio, é partida única, entre aspas. Se perder, é partida única, mas se empatar, vai provocar uma segunda partida. Eu acredito que o Tottenham não vai querer levar essa segunda partida, ele vai querer matar logo esse jogo. E o Boro perdendo, deve ir para ataque, deve sofrer gol. Então vou cravar um mais de gol e meio. O Tottenham vem de uma grande goleada contra o Leeds, está empolgado e tem tudo para vencer. Eu só não vou botar no bilhete porque é o Tottenham. Placar para mim desse jogo, 3-0. Mais uma vez trocando de Copa, às 5 horas da tarde, pela Copa da França, semifinal já, eu tenho o Nice contra o Versalles 7-8. Cara, o Versalles é uma grande surpresa, é um time da terceira divisão e conseguiu chegar na semifinal. Só que agora vai trombar com o Nice, né? O Nice que é um time muito forte, muito bem treinado, tá na terceira posição ali do campeonato francês e agora azedou o caldo, tá? Para mim azedou o caldo pro Versalles, ainda mais com o Nice jogando em casa. É vitória do Nice. Eu posso até ler aqui as estatísticas. O Nice tem sido under dos últimos 7 jogos. Em 6 a gente teve menos que 3 gols. O Versalles está a 21 jogos de invencibilidade. Dos últimos 6 em 5 a gente teve menos que 3 gols também. Dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Mas é muito difícil, tropa, o Nice não vencer. Ainda mais que vale vaga em final, a chance de ser campeão é muito grande. E eu vou cravar essa vitória do Nice. O Versalles, o único adversário realmente assim, de acima que ele enfrentou foi o Toulouse, que era um time da segunda divisão, mas no restante ele pegou só da divisão dele para baixo. Tá? Me corrijam se eu estiver errado, mas foi isso aí mesmo que aconteceu. E o Nice tem tudo para vencer.
cravo essa vitória. Lembrando, tropa, que é jogo único, então eu acredito que o Nice ele já vai botar o time titular mesmo, já para matar o jogo, não dá chance pro Versalhes. O Versalhes provavelmente vai jogar por uma bola, vai ficar ali na defesa, tentar uma bola parada, né, um contra-ataque, mas a disparidade de elencos é muito grande, valendo vaga na final. O Nice deve garantir essa vaga sim. Se fosse o jogo fora de casa, eu podia até ficar mais receoso, mas como é em casa, eu cravo essa vitória aqui. Mercado de gols, toma cuidado, porque o Versalhes vai tentar segurar esse 0-0, tentar vencer por 1-0, mas ao mesmo tempo, se o Nice fizer um gol e o Versalhes sair do estilo de jogo dele, começar a se defender, aí a gente vai ter um bom cenário para mais gols, tá? O Versalhes se expondo, o Nice tendo um contra-ataque. Então é um jogo bom para explorar gols depois de sair o primeiro. Pré-live, toma cuidado com esse 0-0 aqui se arrastando, beleza? E é isso, placar para mim, vou cravar um 3-0 pro Nice também. 5 horas da tarde também, agora jogão de bola clássico italiano, Milan contra Inter, semifinal, só que esse jogo tem uma particularidade. Na Itália, a semifinal, ela já começa ida e volta. Temos jogo de ida, só que assim, aqui só influencia na torcida, tá? Porque tanto o Milan quanto a Inter jogam no mesmo estádio. Quando o Milan joga é San Siro, quando a Inter joga é o Giuseppe Meazza, mas realmente é no mesmo lugar. Agora a gente vai ter uma torcida maior do Milan. E o que eu espero para esse jogo? Cara, dificuldade. Vamos dar uma olhada no histórico entre elas. Quando elas se enfrentam, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam também. O Milan vem de 6 jogos de invencibilidade, a Inter vem de 4 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar gols, a Inter vem de 3 jogos sem marcar gols, e tipo assim, ó, não fez gol no Genoa, não fez gol no Sassuolo, que são duas equipes, cara, que são principalmente Sassuolo, porque é uma das defesas mais vazadas da competição, se não é a defesa mais vazada do campeonato italiano. A Inter não conseguiu fazer gol em casa. Ele perdeu pro Liverpool, tá de boa. Vamos lá. Para essa partida aqui, tropa, o que eu quero explorar? Gols, mas eu quero explorar o mais de gol e meio ou ambas marcam. Não vou explorar o 2,5 nesse jogo, porque é a partida de ida. Pode ser um jogo mais truncado. Como eu falei para vocês, o Milan e a Inter, elas dividem o mesmo estádio. Então não tem essa, vou tentar garantir em casa. Não é assim, só no caso realmente se for questão de pressão de torcida. Mas pelo fato de ser o primeiro jogo, pelo fato de não influenciar o estádio, pode ser um jogo mais truncado, mas eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja, até porque é um grande clássico com 2 grandes equipes, 2 grandes ataques. Pô, e na moral, se a Inter ficar 4 jogos sem fazer gol, aí vai ser uma parada meio catastrófica, hein? Mas vamos lá, placar para mim desse jogo, 2-1 pro Milan. 9h30 da noite temos alguns jogos aqui da Copa do Brasil, separei alguns, mas eu vou conversar com vocês que eu não tenho odd, tá? E pelo fato de eu não ter odd, fica complicado de eu falar quais são os melhores jogos. Eu vou trazer uns aqui nas situações. Por exemplo, Grêmio e Mirassol. O Grêmio é favorito? É favorito, mas o Mirassol não é um time de bobeira, tá? Então eu só entraria nesse jogo se eu tivesse a vantagem do empate. Por quê? Porque o time grande, né, nessa primeira fase da Copa do Brasil, ele joga pelo empate. É jogo único, mas se tiver empate, a vantagem vai ser o time grande, ele vai se classificar e no caso o mandante ele vai acabar sendo eliminado. Então pelo fato do Grêmio jogar a favor do empate e estar enfrentando um adversário difícil, eu não entraria nesse jogo sem um empate, beleza? Uma opinião minha, se eu tiver uma odd aqui de 1.6, 1.55, que eu possa entrar com empate anula, eu vou entrar, tá? Agora, se eu fosse buscar uma vitória, seria só no ao vivo. Tô falando que o Mirassol é forte, mas pode começar o jogo, o Grêmio dominar a partida ali, estiver jogando pra caramba, pode valer uma entrada, pô. Problema nenhum. Mas pré-live eu tomaria com muito cuidado com esse time safado do Grêmio. 9h30 também eu tenho o Goiás e Souza da Paraíba. O Goiás é favorito, tá? Mas toma cuidado com a odd também. Eu não entraria nessa odd, por exemplo, a 1,20, 1,30. Eu não entraria, eu também entraria com uma odd um pouquinho maior. Da mesma forma também, esse jogo da Chapecoense, eu tomaria um pouco mais de cuidado do que do Grêmio e do Goiás, tá bom? E é realmente isso. Agora vamos para o nosso último jogo do dia, que é o jogo de volta da Libertadores entre Fluminense e Milionários, também às 9h30 da noite. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, divulgar o nosso vídeo, então conto muito com a sua ajuda, beleza? Vamos focar aqui. Partida de ida, 2-1 pro Fluminense. O Fluminense foi agraciado com a expulsão do Milionários logo no começo da partida. O Milionários tinha feito um gol, estava jogando muito. Eu fiquei até preocupado. Eu falei, caraca, o Fluminense vai rodar. O Fluminense vai rodar. E detalhe, no segundo tempo, o Milionários com 1 a menos, parecia que o Fluminense que estava com 1 a menos. Só que o Fluminense conseguiu encaixar um contra-ataque ali no final da partida. Fez o 2-1. Tá trazendo pro Rio
essa vantagem e por que também é interessante? Porque o Milionários, ele joga na altitude, apesar de ser na Colômbia, ali é um lugar que tem um pouquinho do nível elevado do mar. E agora o Milionários não tem mais essa vantagem, pô. Vai jogar no Rio, atrás do placar. O Fluminense é um time forte, o Fluminense jogou muito contra o Vasco, até porque, na minha opinião, tem jogadores que são reservas do Fluminense, que são melhores que os titulares, né? Mas aí é questão do treinador. É o seguinte, acredito que o Fluminense vai vencer? Acredito, tem um time melhor, jogando no Maracanã, tem tudo pro Fluminense, além de se classificar bem ali diante da sua torcida. Só que na moral, tropa, eu entraria com empate anula, porque o Fluminense joga a favor do empate. Então toda vez que um time ele tem esse poder de jogar com regulamento debaixo do braço, principalmente os times brasileiros, me preocupam. Então para entrar nessa vitória aqui, eu entraria com empate anula. Também é um jogo que eu buscaria 2 gols, porque o Milionários ele já começa a partida sendo eliminado, então ele vai para cima também do Fluminense e pode ter um cenário interessante aqui, o Milionários em cima, o Fluminense jogando no contra-ataque. E pelo menos 2 gols também a gente tem tudo para ver. Tá? Se eu olhar aqui, o Fluminense tem 9 vitórias seguidas, o Milionários dos últimos 10 em 8, a gente teve menos que 3 gols, mas assim, uma coisa é jogar no campeonato, outra coisa é você estar jogando uma partida valendo, uma partida de mata-mata, tá bom? Então é isso, acredito na vitória do Fluminense, vou cravar mais um 2-1 pro Flusão. Flusão vai se classificar, grande festa lá no Rio. E vou falar para vocês, hein? A Betfair tá oferecendo uma odd de 12 pro Flu se classificar amanhã. Então, vou deixar o link aqui no comentário fixado. É somente para novos usuários, então se você não conhece a Betfair, quiser criar uma conta, pode pegar um grinzaço aqui, porque convenhamos, a chance do Fluminense se classificar é muito grande. Então, quiser pegar uma odd de 12, link tá na descrição. Outro jogo bom, rapidinho, esse jogo do The Strongest contra o Plaza. O The Strongest já começa perdendo de 2-0, vai estar jogando na Bolívia a favor da altitude. O The Strongest é bem favorito para esse jogo, mas ao 1,20 eu não vou entrar, tá? Mas eu entraria em gols, mais de 1,5 ou mais de 2,5 gols. Até porque o The Strongest ele já está dois gols atrás, ele tem que buscar pelo menos 2 gols. E vai dar também o contra-ataque para o Plaza Colônia, que é um time do Uruguai. Só tem um jogo aqui que eu pulei, que é o do Burnley com o Leicester City. É um jogo muito perigoso. O Burnley é um time ali embaixo da tabela, mas ele, se você olhar os últimos 5 jogos, ele só perdeu 1. Ele está sempre pontuando, ganhou de times como o Tottenham, toma cuidado, empatou com o Manchester United. E o Leicester está sentindo muita falta do Vardy, tá? São 5 jogos sem vencer. O Leicester já está caindo aqui na tabela, a ponto de estar próximo da zona do rebaixamento. Hoje a diferença do Leicester para o Burnley é de apenas 6 pontos, e se o Burnley ganhar esse jogo em casa, essa diferença vai cair para 3. Cuidado com o mercado de gols, porque o Burnley é um time under, dos últimos 7 em 6 a gente teve menos que 3 gols, o Burnley é um time que joga por uma bola, né? Fica ali na defesa o tempo todo, vai suportando a pressão, aí busca uma bola parada, igual aconteceu no jogo contra o Tottenham, fizeram um gol ali no segundo tempo, numa cobrança de falta aqui, um chuveirinho na área, e Tottenham perdendo gol pra caramba, eles se defendendo e fizeram o gol deles de bola parada. Ou então um contra-ataque. E do outro lado eu tenho o Leicester, que é o contrário, é um time over. Dos últimos 9 em 8 foram ambas marcas, e dos últimos 6 em 5 foram 3 gols. Então toma cuidado. Eu acredito que o Leicester não perca, no máximo empata. Na verdade esse jogo aqui tem cara de empate mesmo. Eu exploraria um dupla chance pro Leicester, mas... pô, na moral, é foda tu entrar a favor de um time que não ganha, tá? Gols também, só se o Burnley estiver perdendo. Aí a gente pode ver gol. Agora, se o Burnley estiver ganhando, porra, ou se o jogo tiver 0-0, o Burnley vai segurar esse 0-0. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos de terça. Jogo pra caramba. Não esqueça de fazer gestão de banca. Filtre apenas os jogos que você tem mais confiança. E uma coisa muito importante, tá? Uma coisa muito importante agora que eu vou falar pra vocês que estão curtindo o carnaval. Uma coisa que eu fazia antigamente. Eu tinha mania, às vezes tô lá, tô numa festa, tô bebendo, cara, e queria fazer entrada. Ficava olhando ali o gráfico do SofaScore, doidão já, e pum, fazer entrada. Pô, na moral, não faz isso não, mano. Isso é a pior coisa que você vai fazer, tá? Isso às vezes pode até estragar o teu dia, pô. Tu faz uma entrada, tu perde dinheiro, quando tu viu, perdeu mais dinheiro, aquela curtição tua lá, ela já começa a ficar assim, tá ligado? Já não é mais a mesma coisa. Tu fica pensando naquele Reddit, tu fica caçando um jogo, aí a galera curtindo e você pensando em jogo, pensando no dinheiro que perdeu. Porra, se você tá curtindo, pô, vai curtir. Fez uma entrada pré-live aqui num jogo desse, fez o seu bilhetinho, pô, não dá uma olhada não. Olha só quando tu chegar em casa, esquece essa porra de jogo, tá curtindo? Então vai curtir, irmão. Deixa isso aqui pra quando você tiver com cabeça realmente pra pensar e pra fazer, tá bom? Então é isso, tô falando isso porque eu já me dei muito mal nessa história aí. Tropa, quem vê a gente assim, pô, que hoje tem autoridade pra falar e tal, vocês têm que entender que a gente também já passou por quase tudo que vocês passaram, pô. E é por isso que realmente a gente fala, a gente tenta dar um alerta. Ninguém começa de cima, ninguém começa acertando tudo, ninguém começa sem quebrar a banca, não existe isso, tá?
Eu não posso afirmar isso, mas com certeza 99% das pessoas quebraram banca, fizeram muita coisa errada e eu acredito que isso é uma obrigação minha e obrigação de quem está aqui tentando trazer conteúdo para vocês, de alertar realmente os erros que a gente passando através da nossa experiência e nossos erros, para vocês de repente não cometê-los e até ser melhores que a gente. Beleza? Então é isso. Tamo junto, muita fé. Bom carnaval, hein? Pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma dupla pra gente. Primeiro jogo coloquei Hyundai empate anula, tá jogando em casa, vai enfrentar um adversário que é muito mais fraco e já começou mal. Tem tudo para vencer, mas a gente vai com um empatezinho para ficar safe porque é início de temporada. Segundo jogo coloquei Fluminense empate anula. Acredito que o Fluminense tem tudo para classificar amanhã e garantir na vitória, mas a gente vai com um empatezinho porque o Fluminense também joga pelo empate. Essa nossa dupla deu um total de 1.71 de odds, sempre bom para dobrar o investimento. Tô próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!